Continuando, pessoal, com nossa aula sobre o condenado e o internado, vimos, que a súmula 26 do STF dispõe: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Então, pessoal, para efeito de progressão de regime, do regime mais gravoso para um regime menos gravoso, no cumprimento de pena, nesse caso, por crime hediondo, aqueles previstos na Lei 8.072 de 90, ou equiparado, tráfico de drogas, tortura e terrorismo, o juiz, para avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos para a progressão de regime, requisitos esses objetivos e subjetivos, ele poderá determinar, é uma faculdade do juiz, ele poderá determinar para tal fim, qual fim? A progressão do regime, de modo fundamentado a realização do exame criminológico. Mais à frente vamos ver na súmula e na jurisprudência do STJ que, além do modo fundamentado, é preciso ter motivação, motivar o ato, ok? Tomar aqui um refrigerantezinho para poder molhar um pouco a garganta. Então, pessoal, fundamentado, já ensinei para vocês, ou se vocês já sabiam, melhor, que é o que está positivado em lei, artigos, incisos, parágrafos, alíneas, tá? E motivado, é a motivação, o que levou o magistrado a decidir daquela forma, os fatos e atos que levaram o magistrado a decidir daquela forma. Tudo em busca, pessoal, de classificar o condenado conforme seus antecedentes e personalidades, de melhor classificar o condenado conforme seus antecedentes e personalidade para a progressão de regime, ok? Nesse sentido, vem a súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e enuncia que admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que, grifem aí, em decisão motivada, como eu já havia falado. Desde que, estou grifando aqui meu material, grifem um de vocês, desde que em decisão motivada. A própria jurisprudência do STJ, os reiterados julgados, aduzem que, mesmo que inexigível, uma vez realizado o exame criminológico, nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido para o indeferimento do pedido de progressão de regime. Sexta turma, Agravo regimental no habeas corpus 451804, ministro relator Nefi Cordeiro, julgado recente, de 18 de setembro de 2018. Ok? Então, senhores,
volto a falar, né? O exame criminológico para fins de progressão de regime, ele é inexigível. O juiz da execução penal, o juiz da vara de execuções penais, ao determinar a realização do exame criminológico, ele tem que fazer com base em decisão fundamentada e motivada. Uma vez realizado o exame criminológico, nada obsta a sua utilização para o indeferimento do pedido de progressão de regime, do regime mais gravoso, fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto, tá? Ao menos gravoso. Mole, 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 tá? Igual manteiga, né? Você que pensou peitinho de véia aí, tá com a mente poluída. Vamos orar, vamos orar. Assalam aleikum, maleikum salam. Vamos orar. Quem quer que você chame de Deus, para mim tá valendo. Não sendo o diabo, Deus, Alá, Senhor, Jesus Cristo. O importante é fazermos o bem, sem olhar a quem. Vamos lá. A Comissão Técnica de Classificação, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo presente peças ou informações do processo, poderá 1. Entrevistar pessoas. 2. Requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. 3. Realizar outras diligências e exames necessários. Pessoal, a Comissão Técnica de Classificação, cuja composição mínima, relembrando, composta por um diretor do estabelecimento prisional, que é o presidente da comissão, 2 chefes de serviço, né, escolhido entre os servidores do presídio, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social como composição mínima, tratando-se de pena privativa de liberdade, para chegar à classificação do indivíduo que está preso, do apenado, para chegar ao princípio individualizador da pena, obedecendo o mandado constitucional que está lá, do princípio da individualização da pena, poderá fazer diligências admissíveis em direito, pessoal, tá? Para se chegar à classificação do indivíduo, entrevistar pessoas, né? Requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, realizar outras diligências e exames necessários. Tá ok? Tenham sempre em mente, e agora macete de prova, que cai lei de execuções penais. Quando você olhar na LEP questões burocráticas, questões procedimentais, né? Estas não têm grande importância para fins de prova, mas vai que o examinador, com o diabinho aqui no pé do vidro, vai lá. O candidato não vai estudar muito isso, não. Os professores de cursinho estão batidos nessa situação que não cai muito essa questão. Não estuda, não. O candidato vai errar. Vai lá. Aquele diabinho lá do Facebook, né? Que mandou o doido da retroescavadeira lá, né? Que fica incitando o mal. Então estudem também as questões burocráticas. Agora, óbvio que na hora da revisão, né, vai se dar ênfase aos assuntos mais importantes, né? Estou com a camisa do Brasil aqui, porque eu sou patriota. Bolsonaro 2022. Vamos lá. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa,
ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.072/90, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Olha só a inovação do pacote anticrime. Identificação do perfil genético. Identificação do perfil genético obrigatório. Para quem? Para os condenados por crime praticado dolosamente, qualquer crime doloso, né? Aquele, né, em regra, realizado, praticado com intenção. O dolo é o elemento volitivo do crime, né? O agente tinha vontade de executar o crime, com violência de natureza grave contra a pessoa, grifem aí, ou por qualquer dos crimes previstos no rol dos crimes hediondos. Pessoal, já falei para vocês, abram aí a Lei 8.072/90, artigo 1º, rol dos crimes hediondos, é um rol taxativo, né? Números clausos, é um rol fechado, existe lá sequestro, estupro, tá ok? Crimes previstos como hediondos, né? E equiparados, tráfico, tortura e terrorismo, serão submetidos, grifem aí, obrigatoriamente, pegadinha do malandro. Vai cair lá na prova, sabe como? Serão submetidos, né? Serão submetidos facultativamente, tá? Serão submetidos de acordo com o entendimento do juiz da vara de execuções. O examinador, ele fica pensando mal, tá? A banca fica pensando mal, vamos pegar esse aluno aqui, mas não o aluno do professor mestre Davi Lima, né? A identificação do perfil genético, ela é obrigatória, falo para vocês que estão me ouvindo e me vendo aqui, tá? Para os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por crimes hediondos. E essa identificação do perfil genético se dá mediante a extração do DNA. Né? Vamos recordar lá da química, lá da época da escolinha da tia Teteia, lá do ensino médio, para quem é mais novo, do antigo 2º grau científico, para quem é mais velho, feito eu, né? Não se engane com essa carinha de bebê não, ok? Ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Então, pessoal, identificação do perfil genético, gravem aí, ela é obrigatória. Quando lerem a questãozinha na hora da prova, lembrem do som da minha voz. A identificação do perfil genético é obrigatória para os condenados por crime praticado dolosamente. O examinador pode botar culposamente aqui, você lê rápido e errar. Com violência de natureza grave contra a pessoa. O examinador pode colocar por crimes praticados contra o patrimônio, né? Não há limite para maldade. Então fiquem atentos. Já falei para vocês em aulas anteriores que Deus e o diabo moram nos detalhes. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Então, pessoal, o banco de dados será sigiloso, terá classificação sigilosa, tá? Nessa identificação do perfil genético, nesse armazenamento. Quem vai regular o armazenamento da identificação do perfil genético no banco de dados sigiloso? O Poder
executivo. O poder executivo, a administração do Estado. Quem é o chefe do poder executivo estadual? O governador. Quem é o chefe do poder executivo federal? O presidente. Quem é que regula o banco de dados sigiloso, no qual ficará armazenada a identificação do perfil genético do condenado por crime praticado de forma dolosa, com violência grave contra a pessoa, ou crime hediondo ou equiparado? Quem vai regular esse banco de dados sigiloso, esse armazenamento? O Poder Executivo. Essa regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos. Esses dados têm que ser protegidos, tá ok? Eles têm que ser utilizados ou para persecução criminal ou para defesa do próprio acusado. Grifem aí, tá? Banco de dados sigiloso no material. Regulamento pelo Poder Executivo. Grifem também. Essa regulamentação do Poder Executivo vai estar lá escrito, deverá constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos. Ok? A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente. Só um minuto. A aula em casa tem isso mesmo, né? Vamos lá. A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Vamos lá para vocês entenderem. São autoridades de polícia judiciária civil, os delegados de polícia, tanto federal quanto estadual, né? Polícia Civil, Polícia Federal. Tá ok? Eles conduzem um inquérito, né? O que é um inquérito policial? É uma peça procedimental no qual os delegados vão apurar indícios de autoria e materialidade para poder indiciarem o acusado, né? Esse indiciamento vai chegar nas mãos do Ministério Público, né? Analisando o inquérito e as demais provas de autoria e materialidade no cometimento do crime, vão oferecer a denúncia. O Ministério Público oferece a denúncia, tá ok? E então, no judiciário, no Poder Judiciário, o acusado passa para a condição de réu, tá ok? E ele vai ser então processado, tá? Então a autoridade policial, tá? O delegado de polícia, nos casos de crimes comuns, os oficiais de polícia, né, que conduzem inquéritos policiais militares, como é o meu caso, por exemplo, tá? Sou uma autoridade de polícia judiciária militar. Indiciamos, o Ministério Público vai oferecer a denúncia e o juiz vai processar da mesma forma, tá ok? A autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético, tá? Então é o juiz que decide, dando vistas ao Ministério Público, ouvido o Ministério Público, o custos legis, o fiscal da lei, tá? O titular da ação penal, tá? Ouvido o Ministério Público, tá?
se a autoridade policial vai ou não ter acesso àquela identificação do perfil genético para terminar suas investigações no inquérito, né? Lógico que vai ser autorizado. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos. Quem é o titular de dados genéticos? É o acusado, no caso do inquérito, que se transformará em réu no caso do processo. Tá? Então deve ser viabilizado, o titular de dados genéticos deve ter acesso aos seus dados, óbvio, constantes nos bancos de perfis genéticos, regulado por quem? Pelo Poder Executivo, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia. Pessoal, o que é uma cadeia de custódia? Né? São todos os agentes públicos, né, que tiveram contato com a prova, né? A prova, pessoal, ela pode ser material ou testemunhal. Se ela for prova material, ela é uma prova objetiva. Se ela for prova testemunhal, é uma prova subjetiva. Tá ok? Como é que é obtida uma prova? Em regra, basicamente, existe um vestígio deixado no local do crime. Esse vestígio, depois de periciado, transforma-se em evidência. Essa evidência, que é o vestígio periciado, na hora que vai haver um indiciamento no inquérito policial, se transforma em indícios. Indícios de quê? No caso da prova material, física, indícios, prova objetiva. No caso da prova testemunhal, prova subjetiva. Aí vem aquele velho brocardo antigo, né? Todos já devem ter ouvido, os estudantes do direito. A testemunha é a prostituta das provas, né? Por quê? Né? Com todo respeito às prostitutas, mas a testemunha pode mentir no processo, tá ok? Para prejudicar um desafeto, ok? Por exemplo. Enfim, essa cadeia de custódia, todos os documentos gerados na cadeia de custódia, o acusado, no caso do inquérito, que se transformará em réu, no caso do processo, poderá ter acesso. Tá ok? E esses dados, né? Essa identificação do perfil genético, esses dados obtidos através da identificação do perfil genético, esses documentos gerados na cadeia de custódia são usados para quê? Para ser contraditado pela defesa, né? E aí temos o que, pessoal? Temos o âmago do princípio constitucional do devido processo legal, tudo positivado, tudo correto, tudo andando devidamente conforme a Constituição, conforme o Código Penal, o Código de Processo Penal, conforme a Lei de Execuções Penais. Vemos, né, como oriundos do princípio do devido processo legal, temos o princípio do contraditório. É a oportunidade da defesa contradizer o que está sendo acusado. Foi você que cometeu tal crime? Não, não fui eu. Por causa disso, disso, disso e disso. Foi você que estuprou, a moça? Não, não fui eu. O advogado vai dizer lá: Excelência, foi retirado o sêmen do corpo da vítima. Foi extraído do sêmen o perfil genético do estuprador. Meu cliente, foi retirado foi extraído o DNA dele. Os DNAs não batem. O DNA é único. Cada DNA é diferente. Então o DNA do estuprador é um. O DNA de quem está sendo acusado é outro. Não vamos, Excelência,
deixar um criminoso impune. Vamos caçar esse estuprador que está nas ruas, né? E meu cliente está sendo acusado erroneamente, tá? E também o princípio da ampla defesa, que faz parte do devido processo legal, podendo e devendo inserir no bojo do processo todas as provas admissíveis em direito. Ok? O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Essa extração do perfil genético é feita logo da entrada do condenado, tá, por crime doloso praticado com violência de natureza grave contra a pessoa ou por crime hediondo ou equiparado, assim que o condenado adentra intramuros do sistema penitenciário. Se, porém, por algum motivo, alguma razão, não for feita essa identificação do perfil genético, se não for feita essa identificação do perfil genético, ela deverá, grifem aí no material de vocês, ser feita durante o cumprimento da pena. Ok? Então grifem aí, né? O condenado por crime doloso praticado com violência de natureza grave contra a pessoa ou por crime hediondo ou equiparado, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso, grifem ingresso, no estabelecimento prisional, deverá, grifem com outra cor, que é mais importante, é uma obrigatoriedade, ser submetido ao procedimento durante o cumprimento de pena. Então, eu fiz um resumozinho básico aqui, porque esse assunto é um pouco mais complicado, então é o resumo da aula. IPC, importante pra caramba, pessoal. Ó, a mente poluída, né? Não venham dizer aqui, importante pra caralho, não, falando palavrão, que não pode falar palavrão numa aula, porque é antididático, né? Enfim, a lei, vamos pro resumo. A lei impõe, não pede não, a lei impõe, determina, positiva, a coleta de material genético dos condenados que tiverem cometido crime doloso com violência de natureza grave contra a pessoa ou hediondo. O banco de dados dessa identificação do perfil genético, ele é sigiloso e regulamentado pelo Poder Executivo. O acesso poderá ser deferido a terceiros, qualquer um? Não, a autoridades policiais, né? No bojo do inquérito policial, no bojo da investigação, ok? Por quem? Quem é que defere o acesso a esse banco de dados? É o juiz. É assegurado, por outro lado, obviamente, ao titular dos dados genéticos o acesso irrestrito. Quem é o titular dos dados genéticos? É o acusado no inquérito, que se transformará em réu depois de denunciado pelo Ministério Público. Lembrem-se, delegado e oficial de polícia indiciam, delegado no caso dos crimes comuns, oficial militar das Forças Armadas ou oficial da Polícia Militar ou bombeiro militar das Forças Auxiliares indiciam nos casos de crimes militares. Ministério Público denuncia, oferta a denúncia, é o titular da ação penal, que vocês vão aprender no direito penal, e o juiz julga, o juiz diz o direito, né? O réu, nesse caso, vai se ver processado. Ele é o titular dos dados genéticos, ele tem acesso irrestrito para quê? Para que seu advogado possa fazer valer o princípio do devido processo legal.
que se consubstancia no princípio da ampla defesa e do contraditório, que são dois princípios diferentes. Vocês vão aprender lá no direito penal. Muita gente utiliza como o mesmo princípio, mas são dois princípios diferentes. Ampla defesa, todas as provas admissíveis em direito para defender o réu. Contraditório, o direito de contradizer tudo aquilo que é imputado ao réu. Falta grave, importante, né? O preso que está dentro do sistema prisional, ele tem que obedecer às regras da execução penal. Essas regras da execução penal, elas se consubstanciam em faltas se descumpridas. Dentre as faltas, temos a falta grave. Vamos estudar mais adiante, mas só para vocês entenderem aqui uma parte importante. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então, ele pode recusar-se, né? Caso ele se recuse, ele vai cometer falta grave. Falta grave enseja várias sanções para o condenado que comete falta grave. Uma delas é a perda de 1/3 dos dias remidos no processo de remissão da pena, que vamos estudar mais adiante. Remissão é o abatimento da pena pelo trabalho ou pelo estudo, né? Agora, óbvio que tudo tem uma crítica. Vocês vão, na hora da prova, marcar: constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Aí vocês devem se perguntar: ora, e o princípio do nemo tenetur sed detegere, professor mestre Davi de Lima, né? O que é o nemo tenetur sed detegere, como diz lá em Recife, né? No meu latim recifense? É a vedação de produção de prova contra si mesmo. Então, para alguns autores, como Auri Lopes Júnior, esse dispositivo é inconstitucional. Bem, ele está lá na LEP, né? E tem que ser cumprido. Não foi declarado inconstitucional, então ele tem que ser cumprido. Ok? E vamos para algumas questões de concurso, né? Tenho, né, trazido para vocês questões do Ministério Público Estadual de Santa Catarina, que eu já vi com vocês em sala de aula, tá ok? Isso aqui é uma aula gravada que deu um problema de bicho ignorante operando o sistema, e ela não foi gravada ao vivo no domingo passado, né? Ministrei a aula ao vivo, mas não pude gravar. Então tá aí a aula completa, pessoal. Temos 6 partes de aula já. Amanhã, domingo, dia 24 de maio de 2020, vamos para a 7ª parte da aula. Todos fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia de estudo. O estudo ele não para. Ser aprovado no concurso é uma fila, né? Uma hora vai chegar a sua vez, chegou a minha, e eu não sou melhor que vocês, né? Estudei ferrenhamente, anos após anos, até ser aprovado em vários concursos, dentre os quais destaco Escola de Sargento das Armas, Curso de Formação de Oficiais da Polícia, Centran aqui de Rondônia. Fui 01 para jornalismo no Acre, na UFAC. Antes fui 01 para Sistemas de Informação em Pernambuco. Também passei para análise de sistemas. Passei em matemática. Que mais? Meu Deus. Passei para Direito na Uni, né, na Universidade Federal de Rondônia. Fiz meu mestrado na Uni, na Universidade Federal de Rondônia.
Fiz minha especialização em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Cândido Mendes. Fiz meu bacharelado em Segurança Pública pela Universidade Federal de Rondônia, curso de formação de oficiais pela Polícia Militar de Rondônia. Fiz ainda pedagogia, né, pelo Instituto Ibra de Educação lá de São Paulo. Estou terminando, só falta o estágio, tá, para eu terminar minha graduação em pedagogia. E assim vai, pessoal. O estudo ele é constante. Você precisa se matar de estudar? Precisa, né? Precisa, né? Essa porra mesmo, vocês têm que estudar muito, né? Só que dá para jogar uma bolinha? Dá. Dá para ir num sertanejozinho, tomar uma cervejinha? Dá. Dá para ir num pagode? Dá. Desde que seja um diazinho, pessoal. Uma noitezinha. Tá? Fiz meu mestrado em Educação na Universidade Federal de Rondônia. Também. Meu curso de formação de sargentos em Minas Gerais, cidade de Três Corações, na ESA. Cursinho difícil. Sentado 2, de pé 2, sentado 2, de pé 2. Só quem foi sabe. Um abraço aí para minha turma da Escola de Sargento das Armas. Ainda quero visitar lá um dia. Enfim, pessoal, é isso. Tenham todos uma boa tarde, bons estudos. Amanhã, domingo, 24 de maio de 2020, estaremos juntos das 14 às 17 horas, tá? Para continuarmos com nossos estudos. Eu tenho certeza, eu garanto a vocês que vocês vão acertar todas as questões da Lei de Execuções Penais. Tenham todos uma boa tarde.